Olá! Você sabe o que é uma função? Você sabe para que elas servem? Sim ou não? Então, vem Olá, comigo! meus queridos alunos do Matemática e Realidade, tudo bem com vocês, pessoal? Aqui é o professor Ramon e nessa videoaula nós vamos estudar por que as funções são tão importantes, tá bom? A gente vai responder dando uma introdução ao estudo das funções. A gente vai responder essa pergunta aqui: por que as funções são tão importantes? Beleza, pessoal? Gosta de funções? Clique em curtir, faça comentários e inscreva-se no canal para não perder nenhum vídeo, beleza? Vamos começar? Então vamos lá! Você já imaginou por que no ensino médio dedicamos uma boa parte do primeiro ano estudando o que chamamos de funções ou aplicações? Interrogação, né? Mas afinal, por que fazemos isso? Tá certo? Porque que lá no ensino médio a gente pega uma boa parte, né, do livro, do estudo que a gente trabalha e a gente trabalha com as tais das funções, né? Mas afinal, para que elas servem, tá certo? Nessa aula você irá entender por que as funções estão tão presentes na nossa vida. Que elas estão muito presentes, tá bom? É mais comum do que se imagina. A aula toda servirá de motivação para estudar esse conteúdo. A aula toda servirá de motivação para estudar esse conteúdo. Vamos lá então. Então, pessoal, é o seguinte, vamos ver como que as funções são trabalhadas assim na vida real, sabe? Para a gente aplicar isso no cotidiano. Essa aula vai servir exclusivamente para isso, tá certo, pessoal? Para ver as aplicações. Mas não pense que essas aplicações funcionam assim. Isso aqui é só um modelo matemático para a gente pensar o que vem a ser uma função, tá certo? É claro que eu acredito que tenha muito mais variáveis envolvidas nas situações que a gente vai tratar, mas é só para a gente entender o significado do conceito. E aqui a gente pode usar isso na vida real, né? A gente usa um modelo matemático e aí a gente pode chegar a usar na vida real, montando com calma as continhas e tudo mais. Então vamos lá. Então vamos ver uma situação bem real, seu pessoal. Imagine que você seja um vendedor de algum objeto, digamos de roupas, por exemplo, e você está lá no seu trabalho, tá bom? Acontece que veio uma pessoa adquirir uma roupa que custa R$ 30, tá certo? Uma camiseta que custa R$ 30, por exemplo. Você vendeu direitinho e ganhou uma comissão de R$ 5 para cada roupa vendida, mais o seu salário fixo de R$ 1.000 no final do mês, tá certo? Então aqui o que ele faz? Ele vende direito e conforme ele vende as roupas, ele vai ganhando R$ 5 para cada roupa vendida, tá certo? E mais o salário fixo de R$ 1.000 que ele tem no final do mês. Mas você passa a perceber que vão chegando mais pessoas para adquirir a mesma roupa, né? A camiseta tá, digamos, em promoção, suponha, né? Eu não sei direito os valores, né? Depende da marca da camiseta. Mas suponha que ela esteja em promoção e porque é uma camiseta comum mesmo, uns R$ 50, né? Então, vão chegando mais pessoas de adquirir a mesma roupa de R$ 30 que está na promoção. Então, vai chegando mais gente. E você gostaria de saber quanto você ganharia no determinado mês, sabendo que você vendeu lá no mês, por exemplo, 60 roupas de R$ 30 no final do mês. Beleza? Então observa que eu peguei um problema assim bem corriqueiro, tá, pessoal? Os problemas que envolvem funções, eles são assim bem do dia a dia mesmo, como que você trabalha, entendeu? Então é para motivar vocês a estudar esse conteúdo, tá bom? Então observe que neste problema o vendedor ganha um salário fixo de R$ 1.000 mais R$ 5 por cada roupa de R$ 30 vendida, tá bom? Ele ganha uma comissão e ganha o salário fixo dele. Como você vendeu 60 roupas, o seu salário será de quanto, professor? Será o salário fixo que ele já recebe, mais a comissão que ele ganha multiplicado pelo número de roupas. Concorda comigo?
Então vai ficar 1.000 mais 5 vezes ele vendeu nesse dia, nesse mês ele vendeu 60 roupas. Então vai ficar 1.000 mais 5 vezes 60, 300, ou seja, eles ganham R$ 1.300. Observe que o salário depende do número de roupas que você vendeu, tá certo? O salário do nosso vendedor, que se você é o vendedor, o salário é o seu salário, ele depende do número de roupas que você vendeu. Se você vendeu 60, você ganha 1.300. Agora, se o vendedor conseguisse vender 100 roupas num mês, o salário dele vai ser 100 mais 5 vezes 1.000 mais 5 vezes o 100. Isso vai dar R$ 1.500. Ou seja, se ele vender mais roupas, o salário dele aumenta, tá certo? Então, nesse caso a gente fala que o salário depende do número de roupas que ele vendeu, né? Quanto mais roupas ele vender, maior será o seu salário. A gente diz também que o salário é uma função do número de roupas vendidas, tá? Isso aí eu vou falar daqui a pouco, beleza? Agora, pessoal, se eu te falar que você consegue descobrir uma fórmula rápida e mágica que você pode calcular o seu salário dependendo do número de roupas que você vendeu, tal que esse número seja qualquer, tá? Ou seja, você é um vendedor lá, você tem todos os seus custos e tudo mais, suponha que você fez o cálculo, blá blá blá. Suponha, assim, num absurdo mesmo, que o seu salário realmente ele é os 1.000 mais 5, a sua comissão de R$ 5 e os R$ 1.000 fixos. Com esses 5 dependendo do número de roupas que você vendeu, tá certo? Suponha que seu salário seja isso, tá? É claro que tem mais gastos aí, conta de água, conta de luz, telefone, etc e tal, né? O gás, que tá caro. Então, tem que pensar em tudo isso. Mas, pensa assim, é, como que funciona para eu ver, tipo, por exemplo, eu consegui vender num mês, eu vendi 200 roupas, consegui vender 300 roupas daquele preço na promoção, né? Eu ganhei uma comissão e quanto que é o salário? Será que dá para pagar as contas? Bom, será que além de pagar as contas eu consigo um lucro? Então é para isso que serve a matemática, pessoal. Isso é possível sim, com a ajuda da nossa querida matemática. Então percebemos que ela veio para facilitar a nossa vida. Como o salário depende do número de roupas vendidas, ou seja, para cada quantidade de roupas vendidas, o vendedor tem um salário diferente, tá certo? Isso aí é uma estruturação do que seria uma função, tá certo? É como se fosse uma definição do que seria mais ou menos o que a gente chama de função. Sendo S o salário e N o número de roupas vendidas num determinado mês, S é igual a 1.000 mais 5 vezes N, onde N, novamente, é o número de roupas vendidas e S é o salário no final do mês, tá bom? Professor, quando eu faço as contas de função, eu tenho que pegar esse n e substituir por algum valor. Eu não sei para que. Tem aquele negócio de domínio que a gente vai aprender nas próximas aulas. O domínio e o n tem que estar no domínio. Pessoal, observa que para cada número de roupas vendidas, a gente tem um salário diferente. Observa que esse número poderia ser uma roupa, duas roupas, três roupas, quatro roupas, 30 roupas, 50 roupas, 100 roupas, 200, 300, não importa. Esse número a gente poderia chamar sem problema algum de um número natural, tá certo? Nesse caso, né? Então, para isso que serve, que tem o domínio e tudo mais, entendeu? Claro que na matemática a gente estuda funções muito mais abrangentes, né, em domínios mais complicados, tipo conjunto dos números reais ou um subconjunto de R. Mas com base nessa situação a gente vai entendendo as outras, entende? Tá certo? Observe que para este vendedor essa fórmula o ajudará. Observe que para este vendedor, essa fórmula o ajudará muito para facilitar o cálculo do seu salário, tá certo? E se ele vai conseguir pagar as contas e ter um dinheiro extra, enfim, para sair com a esposa e tudo mais, entendeu? Essa noção. Eu tô dando uma motivação bem corriqueira mesmo para vocês entrarem dentro do jogo da matemática, tá? Agora vamos fazer uma pergunta mais interessante ainda. Se por algum acaso a conta de luz, de água der uma zebra, né? E subir no mês, fazendo com que essa pessoa gaste
R$ 2.000. Nossa, olha o tanto de dinheiro que ela vai gastar. A pergunta que não quer calar: quantas roupas de R$ 30? Eu dei exemplo de roupa de R$ 30, mas poderia ser de 60 e tudo mais, né? Se ele ganhasse comissão para esses também, tá certo? A gente poderia ampliar o nosso exercício, tá certo? Também pretenderia fazer isso para a gente entender ainda mais o que é uma função, mas vamos usar esse exemplo mesmo. Ele teria que vender quantas roupas de R$ 30 para conseguir um salário suficiente para pagar suas contas? Pelo menos que pague as suas contas de R$ 2.000. Tem como eu calcular também a partir do momento que ele vai conseguir lucro, mas isso é outra coisa, tipo, para sair com a esposa e tudo mais, entendeu? Suponha que seja um pai de família, entendeu? Então, para isso, na fórmula, nós colocamos o quê? O S valendo 2.000, porque o salário dele tem que ser R$ 2.000. Aí fica S é 1.000 mais 5N, tá certo? Que é a nossa fórmula da função, chamada regra da função ou lei da função, tá certo? Essa é a lei que rege a função. S é igual a 2.000, então 2.000 é igual a 1.000 mais 5N. Aqui o que temos aqui é uma equação do primeiro grau de forma convencional, porque o maior expoente do N, que é a incógnita, é 1, tá certo? N é N elevado a 1, lembra disso? Como que a gente resolve uma equação do primeiro grau? A gente pega esse 1.000 que está subtraindo, que está somando, e passa para o outro lado subtraindo, tá certo? Vamos isolar o N. Por que isolar o N? Porque é o número de roupas, a gente precisa do número de roupas, tá bom? Então, a gente vai ter que 1.000 é igual a 5N ou 5N é igual a 1.000. Mesma coisa pela simétrica da igualdade, né? Se 1.000 é 5N, então 5N é 1.000. Esse 5 que está multiplicando, ele passa dividindo, conta importante, né? 1.000 dividido por 5 é o N. N vale quanto? 200 roupas. Portanto, o vendedor terá que vender 200 roupas no mês para conseguir pagar a conta dele. No caso, as roupas de R$ 30, né? Suponha que, por exemplo, toda roupa na loja custe R$ 30. No caso, a gente poderia falar muito bem que é um lojão do 30, entendeu? Alguma loja que vende roupas apenas por R$ 30. Suponha, entendeu, pessoal? Nesse caso, a função é dada pela fórmula S igual a 1.000 mais 5N. E dizemos que S é uma função de N, tá certo? O salário é uma função do número de roupas vendidas. Beleza, pessoal? Conseguiram entender? Agora, olha esse exemplo aqui que é fantástico de como a gente aplica uma função. Uma loja de doces vende cada doce a R$ 3, né? Uma coisa comum. Tipo, pode ter uma loja no centro da cidade, né? Que muita gente gosta de doce e ela vende esses doces a R$ 3, tá certo? Para não precisar fazer contas o tempo todo, a loja criou uma tabela de preços. E aqui nós temos a nossa querida tabela de preços, né? Para cada doce eu tenho um preço diferente, tá? Para cada número, quantidade de doces vendidas, eu tenho um preço diferente. Observando na tabela, na quarta, quinta e sexta, a loja vendeu, respectivamente, 50 na quarta, 80 na quinta e 100 doces na sexta. Cansada de pensar, a lojista resolveu determinar uma fórmula rápida para o cálculo de quaisquer quantidade de doces vendidos. Qual será essa fórmula? Mais ainda, pessoal, quantos doces por dia a lojista precisará vender para conseguir um saldo equivalente a R$ 3.000, tá certo? Que ela quer realmente ganhar bastante dinheiro vendendo os doces. E como que a gente vai saber disso? Né? Situações corriqueiras, né? Solução. Então, para determinar a fórmula rápida, que eu falei que é a lei ou a regra da função, certo? É a primeira coisa que a gente vai determinar. Observe que ela vende cada doce por R$ 3. Se ela vender um doce, ganhará R$ 3, ou seja, 3 vezes 1. Vendendo 2 doces, R$ 6, que é 3 vezes 2. Vendendo 3 doces, R$ 9, que é 3 vezes 3. Vendendo 4 doces, R$ 12, que é 3 vezes 4, e assim por diante. Então, a fórmula da função, intuitivamente, ela é dessa forma. O total que ela vai ganhar é igual a 3 vezes o número de doces vendidos, onde N representa o número de doces vendidos e T representa o salário da lojista, tá certo? Observemos que que o salário é uma função do número de doces vendidos. Assim como aquela função lá, o salário do vendedor era função do número de roupas que ele vendeu, aqui da mesma forma, o salário da lojista depende, é função, né, do número de doces que ela vendeu, tá certo? Então a fórmula é essa, pessoal. Aí eu coloco, por exemplo, se ela vendeu, por exemplo, 50 doces, vai ficar 3 vezes 50, que é 150. E assim por diante, tá bom? Agora, para obter um saldo de R$ 3.000, devemos ter
T igual a 3 mil, que ela quer que o total, o salário dela, seja de 3 mil reais. Então, T igual a 3N, substitui o T por 3 mil, fica 3 mil igual a 3N. O 3 está multiplicando, passa dividindo. N é igual a 3 mil sobre 3, que é 1.000 doces por mês. Tá bom, pessoal? Mas observa a pergunta. Ela perguntou-se quantos doces por dia, tá? Mas o objetivo é determinar o número de doces a ser vendidos por dia. Para isso a gente faz o quê? Uma regra de 3 simples, ó. 1.000 doces ela vendeu num mês, que seria em 30 dias. Então, X doces, né? Eu não sei a quantidade de doces, chamo de X, poderia ser qualquer outra letra aí, sim, ou símbolo. Em um dia, ela precisa vender quanto? Então, multiplicando cruzado, fica X vezes 30, 30 vezes X, é 1.000 vezes 1, tá certo? Que é 1.000. Aqui dá 1.000. Então, o X é igual a 1.000 dividido por 30, que é aproximadamente 33,3 doces. Mas, professor, como que ela vai vender um número, tipo, um número com vírgula de doces? Não. Para ela conseguir o salário, quando chegar em 33 doces, ela já vai conseguir. Ela já vai conseguir perto o valor, mas ela tem que vender mais do que isso. Ou seja, ela deve vender 34 doces, tá? Porque 33 doces ainda não atingiria os 3 mil reais. Interessante, não? Agora que já temos uma boa motivação do campo função, aguardo todos nas próximas aulas de funções. Muito obrigado e até a próxima. Grande abraço, ótimos estudos e falou, pessoal. Muito obrigado.